Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Bom trabalho. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelo processo da Pirelli. Dr. Rodrigo Marinho, patrono, está presente. Doutor Rodrigo vai fazer a sustentação oral, certo? Perfeito. Deixa eu só registrar aqui. Está lento. Muito bem, doutor Rodrigo, o senhor abre mão do relatório? Sim, sem problema. Então, aqui é um pedido de retificação de julgado em fase de adesão proferida por essa Câmara em 23/8/23, que conheceu parcialmente do recurso ordinário e negou-lhe provimento. Na época, prevaleceu o voto de vista por mim proferido. Aqui a acusação é de crédito indevido, relativa à aquisição de bens destinados ao ativo permanente, cuja utilização está relacionada à atividade não sujeita à incidência do ICMS. O contribuinte Pirelli tem um laboratório autônomo e ele adquiriu produtos ele adquiriu ativo imobilizado por esse laboratório e aproveitou-se do crédito. O fisco entende que o crédito é indevido porque esse laboratório não realiza operações tributadas pelo ICMS. Essa é a celeuma. Doutor Rodrigo, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo a todos também. Eu vou ser bastante breve, a gente está no pedido de retificação de julgado, mas só para contextualizar, o senhor presidente já fez aí um breve relatório também. A Pirelli, ela tem um estabelecimento filial que ele foi constituído apenas para servir como um estabelecimento de controle de qualidade e certificação dos pneus, né? Então, não fica dentro da fábrica, poderia ficar dentro da fábrica, né, como muitos ficam, mas ele não fica dentro da fábrica. E o CNAE principal do estabelecimento é um CNAE de prestação de serviço, não é um CNAE de circulação de mercadoria ou industrialização. O fisco, a Pirelli adquiriu equipamentos, são equipamentos caríssimos, para fazer testes de pneus, só para dar uma ideia da indústria de pneu. Cada tipo de pneu, pneu de moto, pneu de caminhão, pneu de carro de passeio, carro esportivo, carro com mais ou menos velocidade, mais ou menos peso, passa por vários tipos de certificação do Inmetro e da ALAPA. Então ele precisa fazer vários tipos de testes, né, antes de sair para a venda. Então esse laboratório funciona justamente para esse fim dentro da Pirelli, ou seja, o pneu ele só pode ser vendido depois de fabricado se ele for aprovado nesses testes e obter a certificação, por exemplo, do Inmetro. Então isso é um laboratório que essa é uma atividade essencial dentro da própria industrialização da Pirelli, isso ficou demonstrado. A diferença é que isso não está dentro do parque fabril dela, está dentro de um outro estabelecimento. Ela adquiriu esses equipamentos, tomou o crédito como ativo, porque faz parte, é intrínseco à operação dela de industrialização. A fiscalização disse, olha, você não pode, porque a saída desse estabelecimento é um estabelecimento de prestação de serviço pelo CNAE, isso aqui não incide ICMS, e você não tem direito ao crédito. A defesa, ela demonstra ali
a principal fundamentação é de que esse estabelecimento, na verdade, é uma extensão do Parque Fabril da Pirelli, ele não presta serviço para ninguém mais, ele presta serviço para a própria Pirelli, não tem nenhuma nota de prestação de serviço para terceiros e nada, na verdade, e tudo isso ficou demonstrado nos autos. E a principal argumentação é no sentido de que, olha, ele é uma extensão, estabelecimento, é uma extensão do Parque Fabril, uma extensão da Pirelli. A Pirelli, como todos sabem, é uma indústria que fabrica e vende pneus, ou até em pequena parte importa e vende pneus e continua sendo tributada contribuinte do ICMS. Obviamente, esses bens e esse estabelecimento e essa atividade que ela exerce está dentro da sua atividade principal, que é a atividade de industrialização, porque sem ela, ela não consegue vender o pneu, porque ela não tem a certificação. Basicamente é isso. A discussão toda está nessa extensão e vis-à-vis aquela discussão sobre a autonomia dos estabelecimentos. O contribuinte faz referência, a Pirelli faz referência nos seus recursos, na sua impugnação dos seus recursos e na sustentação oral no dia do julgamento, fez referência a várias decisões dos tribunais, do STJ, do STF, de tribunais locais, no sentido de que a autonomia do estabelecimento ela é uma autonomia para fins administrativos e operacionais, que nessa circunstância se afasta o princípio da autonomia dos estabelecimentos e considera a extensão do estabelecimento. E foi trazido uma série de precedentes que não tratam especificamente do creditamento de ativo nessa circunstância especial da Pirelli, mas uma série de precedentes que analisam a questão, afastam a questão da autonomia dos estabelecimentos em prol da questão material de você poder apropriar, que aí chegaria-se à conclusão de que se você afasta isso, você tem um estabelecimento único, você tem uma extensão do estabelecimento, e não faz sentido você não permitir o creditamento do ICMS sobre os ativos nessa circunstância. Um dos precedentes que foram apontados é a própria ADC 49, que tratou ali, todos conhecem, tratou da incidência ou não do ICMS na transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa. Ou seja, o que aconteceu ali, o que o contribuinte defende? Olha, o que aconteceu aqui é que, por vários motivos, o STF chegou à conclusão de que se há a transferência de estabelecimentos entre estabelecimentos da mesma empresa, a transferência de mercadoria em estabelecimentos da mesma empresa, você não tem o fato gerador do ICMS porque trata-se da mesma empresa. Então, ele quebra a autonomia dos estabelecimentos, a questão da autonomia dos estabelecimentos, e permite, inclusive, depois a transferência desses créditos de um estabelecimento para outro estabelecimento, como se fosse parte de uma coisa como um todo. Então, esse é o racional, foi esse o racional daquilo que foi trazido na fundamentação. O julgamento terminou empatado em 2-2, com o voto do seu presidente, seu Belmar, houve o desempate e foi o voto vencedor. E aí, senhor presidente, com todo respeito, a gente está dentro de um pedido de retificação, a nossa impressão, ao ler o julgamento, é que esse acórdão, ele acaba tomando para si, como se a fundamentação fosse única e exclusivamente em torno da ADC 49, O acordo ele menciona que a ADC 49, ele julgou a inconstitucionalidade lá do artigo 11, sem redução de texto, apenas para a transferência de mercadorias, então que isso não serviria para qualquer outra situação. Mas, no final das contas, a tese do contribuinte não está baseada numa possível aplicação imediata, porque foi em repercussão geral, porque é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ao caso concreto. Na verdade, o que se trouxe na impugnação e nos recursos foi, olha o racional do STF, inclusive na ADC 49, e em todos esses outros precedentes. O que se está em discussão aqui é a possibilidade ou não de você quebrar o princípio da autonomia dos estabelecimentos para fins de autorizar ou não o creditamento nessa circunstância, caso Vossa Excelência entendam que há sim uma possibilidade de extensão, de se reconhecer a extensão do Parque Fabril da Pirelli também para esse laboratório, que no final das contas, como eu mencionei, isso está vários documentos, etc., que foram colocados no processo, que mostram a necessidade do laboratório para a sua função. Então, quando a gente pensa num pedido de retificação de julgado, é que, no final das contas, quer parecer a Pirelli, o contribuinte, que o fundamento principal para a negativa do seu direito no voto de vista foi no
acabou sendo o voto vencedor, foi no sentido de que a DC 49 não seria aplicável aqui porque o artigo 11 lá não foi declarado inconstitucional, mas não é isso que a gente está discutindo aqui. Então, esse é o ponto que a gente gostaria de trazer, pedir que, obviamente, que essa questão fosse analisada e pelo sim ou pelo não, que no final das contas a gente discuta aqui se há ou não a possibilidade de quebra desse princípio da autonomia dos estabelecimentos em face de tudo aquilo que foi colocado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Eu, como relator, não tenho questionamentos. O doutor Shoichi Motoyama está representando a representação fiscal. Doutor Shoichi, algum questionamento ao patrono? Microfone, por favor. Doutor Shoichi Motoyama está nos ouvindo? Jailson, por favor, fale com o Shoichi, vê se ele está nos ouvindo. Aparentemente, não. Ok, presidente. Enquanto isso, eu já vou falando, já vou conversando com os outros juízes. Doutor Paulo, algum questionamento ao patrono? Não, nenhum questionamento, presidente. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Doutor Rodrigo? Está claro, presidente. Está muito baixo, doutor Rodrigo. Tudo claro, presidente. Ok. Ok, então, muito obrigado. Eu vi que tem alguma mensagem do doutor Schoit chegando. E eu não sei, não consigo ver. Doutor Jair, o senhor pode ver? Pois não, presidente, já estou com ele aqui. Ok. Como eu estou aqui cuidando do EPAT também do vídeo, eu não consigo responder mensagem por escrito. E quase não consigo ler também. Então, o uso do chat agora não contribui. Ok? De qualquer maneira... O doutor Schoit escreveu aqui, presidente, que parece que ele está com problema com o microfone e está tentando resolver. Ok. Jailson, por favor, tenta ajudar o doutor Schoit. Perfeito. Obrigado, doutor Paulo. E eu vou passar o meu voto, então. Vou direto ao voto, que o doutor Rodrigo também explanou a mesma coisa. Só eu vou falar isso no voto, doutor Rodrigo, mas quando eu fiz referência lá no meu voto, no recurso ordinário, à ADC 49, não sei se talvez não tenha ficado claro também, o que eu disse foi que a DC 49 não afastou o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 11. E esse inciso 2 diz que é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Portanto, derruba toda a tese recursal apresentada, de que não há autonomia entre estabelecimentos do mesmo titular. Foi isso que eu quis dizer, mas eu, olhando o meu voto, entendi também que não ficou claro, mas eu tento corrigir nisso, apesar de entender que não há erro de fato, se fosse o caso, né? Mas eu vou ao voto e vou direto a ele. Eu transcrevo praticamente as alegações da peticionária e digo, em síntese, nos termos do artigo 15, também transcrevo o artigo 15 da Lei 13.457 de 2009, digo, em síntese, nos termos do artigo 15 da Lei 13.457 de 2009, o pedido de retificação de julgado tem por finalidade única a retificação de erro de fato existente na decisão retificanda, cabendo à parte que alega demonstrar precisamente a sua ocorrência. Logo, não se presta tal pedido a resolver questões outras, dado que seu objeto é restrito à retificação de erro de fato exclusivamente. Não precisaria de exclusivamente, mas aqui é só para reforço. Recolhe-se das alegações trazidas pela peticionária autuada, em sua centralidade, que o acórdão retificando, abre aspas, sem sequer analisar os demais precedentes trazidos pela requerente, fecha aspas, referindo-se expressamente ao
posicionamento do STJ no recurso especial 1109/298, no agravo nos embargos de declarações no RESP 183755, no agravo tal, e diz que teria incorrido em erro de fato, consubstanciada em uma análise equivocada do argumento que foi de fato trazido pela requerente, e não teria analisado adequadamente a sua alegação recursal de que, abre aspas, em linha com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, a exemplo do acórdão proferido na ADC 49, é evidente que a autonomia dos estabelecimentos matriz e filial está limitada a aspectos administrativos e operacionais, sendo que, para os demais aspectos, deve prevalecer a análise da empresa como um todo. Fecha aspas. E digo, não se pode conhecer do pedido de retificação de julgado da autuada por ausência de requisito essencial, qual seja a ocorrência de erro de fato no acórdão retificando. Embora a peticionária autuada alegue a existência de erro de fato no acórdão retificando, a sua fundamentação, em síntese, foi no sentido de que não houve análise dos precedentes jurisprudenciais a que se refere, e de que foi equivocada a análise de seus argumentos trazidos em recurso ordinário. Alegações estas que não informam a ocorrência de erro de fato, mas de suposto erro ou vício de julgamento, o que não é corrigível por pedido de retificação de julgado, cujo objeto restrito é a correção de erro de fato. E erro este cujo conceito aqui adotado é extraído do parágrafo 1º do artigo 966 do novo Código de Processo Civil, que já não é nem tão novo assim mais, né? Que assim informa: há erro de fato quando a decisão recidenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido, sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Informe-se que em nenhum momento a peticionária autuante sequer alegou que o acórdão retificando tenha admitido fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. A alegação de falta de análise dos demais precedentes não revela a existência de erro de fato no acórdão retificando, mas eventual suposto erro ou vício de julgamento, o que, ainda que existente, não seria corrigível por pedido de retificação de julgado. Aqui eu estou reiterando o que já foi dito. Ainda que superada tal barreira, é certo que no acórdão retificando, nem mesmo erro ou vício de julgamento houve, porque foi ele proferido regularmente e condizente com o princípio da motivação, onde se encontram claramente expostas as razões do convencimento do órgão julgador, sendo que as conclusões a que chegou têm decorrência lógica das premissas que adotou e da análise coerente da acusação fiscal, das alegações das partes e do acervo probatório carreado aos autos, tendo enfrentado todos os argumentos deduzidos pelas partes no processo capaz de, em tese, influenciar o resultado da demanda, sendo certo que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações trazidas pelas partes, desde que apresente fundamentação, ainda que de forma sucinta, das razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que se viu no acórdão ACO, ressalte-se, apresentando-se plenamente rígido. Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência do STJ e STF que cito. Pela oportunidade, convém trazer que os acórdãos mencionados pela peticionária como não analisados, repito, os acórdãos, e digo que não as socorrem, porque trataram de questões que nada se correlacionam com as versadas no presente caso, com o que concorda a peticionária, diga-se, sendo, portanto, incapaz de, mesmo que em tese, influenciar o resultado da presente demanda, motivo porque, despiciando a sua análise pelo acórdão retificando, que foi regular e motivadamente produzido. Frise-se que o fato de os referidos acórdãos
terem reconhecido a autonomia jurídica do estabelecimento matriz e reconhecido tão somente a autonomia administrativa operacional das filiais, decorreu unicamente da especificidade daqueles casos, sendo tal entendimento restrito ao que ali se discutiu, não se prestando como paradigma, nem por analogia ampliativa, a outras relações jurídicas absolutamente distintas de fato e de direito, em suas peculiares especificidades, como é o presente caso. Some-se a isso que tais acórdãos em nenhum momento invalidaram o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei Complementar Federal número 87/96, que continua válido, vigente e eficaz, e prestigia o princípio da autonomia dos estabelecimentos e considera cada estabelecimento como unidade autônoma, exatamente como foi considerado pelo acórdão retificando, que assim não merece reparo. Transcrevo o artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2º. Quanto às alegações de análise equivocada do argumento que foi de fato trazido pela requerente, ou ainda de que o acordo retificado não teria analisado adequadamente a sua alegação recursal, que transcrevo, repete-se aqui o entendimento já anteriormente exposto, qual seja que tais alegações também não revelam a existência de erro de fato no acordo retificando, mas eventual suposto erro ou vício de julgamento. Aí eu não vou ler tudo isso para vocês, para não gastar o tempo. Porém, aqui também não há falar em existência de erro de fato ou vício de julgamento no acordo retificando, vez também que foi proferido ele irregular motivadamente, refutando a tese recursal central de que a autonomia dos estabelecimentos matrizes e filial está limitada a aspectos administrativos e operacionais, por entender que a legislação do ICMS, prestigiando o princípio da autonomia dos estabelecimentos, considera cada estabelecimento como unidade autônoma, conforme expressamente formado pelo inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei Complementar 87/96, retroexpostos. Dispositivo que não foi invalidado por quem de direito e, portanto, válido, vigente e eficaz, estando apto a irradiar os efeitos que lhes são próprios. No ponto, assim se pronunciou o acordo retificando. Eu vou poupá-los na leitura também, porque foi os juízes presentes, exceto o doutor Rodrigo Lázaro, participaram do julgamento e conhecem. E aí transcrevo para concluir que do exposto não se conhece do pedido de retificação de julgado autuada por ausência de requisito essencial, qual seja a ocorrência de erro de fato no acórdão retificando. É como voto, senhores. Doutor Schoit, o microfone voltou? Bom dia, doutor Belmar. O senhor me escuta? Agora sim. Ah, então tá Seja ótimo. bem-vindo, seja Muito bem-vindo. obrigado. Em voz, porque já estava em imagem. O senhor ouviu, conseguiu ouvir? Consegui sim. Perfeito. Eu vou fazer uma pequena correção no meu voto. E eu acho que o doutor Rodrigo Marinho quer dizer alguma coisa, doutor Rodrigo? Ou não? Não, não, senhor presidente. Perfeito, então. Deixa eu só fazer uma pequena correção.
Muito bem, senhores. Em discussão, doutor Schoit, representação fiscal, por favor. Doutor Belmar, agradeço pela palavra. Não tenho nenhuma consideração a fazer. Parabenizo pelo seu voto. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nenhum comentário, vou acompanhar o relator. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Eu acompanho seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Lázaro. Também acompanho pelo meu conhecimento. Perfeito. Muito obrigado a todos. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Perfeito. Doutor Rodrigo, então foi não se conheceu do pedido de retificação, ok? Perfeito, Muito senhor obrigado. presidente. Tenham um bom Obrigado. dia. Desejo a todos uma boa sessão. Um abraço. Muito obrigado. Doutor Paulo, vamos pela ordem crescente aqui. Fábio Graça Scriplit. Ok. Tem sustentação oral, presidente? Não. A doutora Carolina, ela vai só acompanhar, é isso? Acompanhar. Então tá ótimo. Não, só para evitar aqui de não dar a palavra. Bem, eu vou fazer um comentário geral sobre os 3 votos meus. Um é do 53.402, do Fábio Graça Scriplit, o 50.36.405, Luísa Graça Scriplit, e 50.36.407, Pedro Graça Scriplit. As defesas, os recursos ordinários e os recursos dos solidários, eles são praticamente os mesmos, né? Não tem praticamente alteração nenhuma. Então, eu vou acabar passando um voto e os outros são muito próximos dele. Eu vou me abster de ficar falando muito para poupar o tempo. Então, a infração é a mesma para todos, né? De deixar de recolher TCMS doação. Para ter na condição de donatário, atribuída doação, instrumento particular ou público, valor inferior ao praticado no mercado. E aqui também eu vou passar para o meu voto, daí eu não vou pular o relatório, eu vou direto para o meu voto. Então, eu inicio meu voto pelo recurso ordinário do autuado. Cabe ressaltar que com a impetração do mandato de segurança número tal pelo autuado, ocorre a renúncia ao direito de litigar no processo administrativo tributário e desistência do litígio pelo autuado, conforme parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.457. Todavia, o processo administrativo tributário deve continuar a fluir nas matérias que não fazem parte do processo judicial, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 13.457. Assim, o valor do imposto e sua base de cálculo não serão objeto desse voto, pois, como exposto, houve a desistência do litígio dessa matéria pelo autuado. Passo a analisar os argumentos do autuado que versam sobre matéria não contida no mandato de segurança, que são a nulidade do AIM por haver depósito judicial e o sobrestamento do processo administrativo tributário até o julgamento do mandato de segurança. Certo é que o artigo 30 da Lei 30.457 é claro em expor que a propositura de ação judicial, ainda que haja depósito, não impede a lavratura do auto de infração. Ainda o parágrafo 3º do mesmo artigo é claro ao afirmar que se o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa, a autuação será lavrada para prevenir os efeitos da decadência, porém sem a incidência de penalidades. No DF, nota-se que não há incidência de penalidade, assim correto o lançamento do AIM. Quanto à alegação da autuada da necessidade de sobrestamento do processo administrativo tributário até o julgamento do mandato de segurança,
essa não deve ser acatada. Certo é que não há necessidade de sobrestamento, pois com a opção da via judicial pelo autuado, houve a renúncia de litigar no processo administrativo tributário. Assim, dependente do resultado do mandado de segurança, não haverá processo administrativo tributário na matéria lá discutida. Resta que o processo administrativo tributário só ocorrerá sobre as matérias não tratadas no mandado de segurança, o que faz com que não exista a possibilidade de ocorrer decisões divergentes. Passo a análise do recurso ordinário do solidário. As alegações de nulidade do AIM para haver depósito judicial e o sobrestamento do processo administrativo tributário já foram tratados quando análise do recurso ordinário do autuado, cujo fundamentos aproveito para aqui também refutar as alegações. Dessa forma, só resta a análise da alegação da não ocorrência da solidariedade. Alego solidário que, de acordo com o inciso 3º, artigo 8º da Lei 10.705, o doador seria subsidiário e não solidário. Certo é que o dispositivo fala em responsabilidade solidária, ao passo que elenca condições para ser possível a exigência do imposto do doador, impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo donatário e ter participado dos atos ou omissões que forem responsáveis. No caso em tela, o doador participou ativamente da doação, assim é cumprido esse requisito. Temos que no lançamento do AIM, é obrigação da autoridade fiscal identificar o sujeito passivo, em linha com o artigo 142 do CTN. Ou seja, a autoridade fiscal deve indicar aqueles que possam ou devam responder pelo crédito tributário em decorrência do dispositivo legal. Quanto ao claro benefício de ordem contido no artigo 8º da Lei 10.705, esse deve ser verificado no momento oportuno, qual seja, da cobrança e pagamento. Certo é que, ao indicar o solidário, a esse é facultado o direito de ampla defesa em relação ao AIM. Assim, em estrita conformidade com a legislação vigente, deve ser mantida a solidariedade. Ante exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário do autuado e a ele nego o provimento, e conheço parcialmente do recurso ordinário do solidário e a ele nego o provimento. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Bom, os demais são são parecidos, né? São idênticos, eu estou só mudando as folhas, basicamente, quando é da Luísa, por óbvio, o gênero. Central é a mesma, né? É o mesmo mandato de segurança. Perfeito. Não tem diferença nenhuma. A herança era a mesma também, não é a doação? Ela tem alguma diferenciação, mas é muito próxima. Mas se você for colocar um processo ao lado do outro, você vai ver que até os números de página de dois dos processos são os mesmos. É só um que tem uma folha a mais no meio e ele tem um número de folhas de um a mais. Perfeito. Ontem eu dei uma olhada e pude constatar isso. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Schoit, alguma consideração? Microfone. Obrigado, doutor Belmar. Não, nenhuma consideração. Acho que o solidário muda, né, em um dos processos, salvo o melhor juízo. Sim, muda. Assim. Mas, parabenizo o doutor Paulo pelo voto. Obrigado, doutor Schoit. Doutor Alexandre. Vou acompanhar o relator, presidente. Muito obrigado. Doutor Rodrigo. Só estou com uma dúvida se realmente a gente deveria falar sobre o solidário, porque no RO aqui eu só estou vendo a questão da unidade por depósito e o sobrestamento. Nesse caso aqui que a gente está olhando, que é o do Fábio. Desculpa. Doutor Paulo. Doutor Rodrigo, eu não entendi o seu comentário. Desculpa. Eu estava fazendo uma alteraçãozinha aqui no voto e me tranquilo. perdi. Eu tô achando que a gente não precisaria enfrentar a questão da solidariedade, porque eu acho que a gente, no RO, só tem a questão da nulidade pelos depósitos e a questão do sobrestamento. Aí talvez não seria devolutivo para a gente essa questão. Mas, de qualquer forma, eu me alinho à questão que o Dr. Paulo muito bem trouxe e também vou acompanhar. Deixa eu só confirmar para não... Enquanto o doutor Paulo vai dando uma olhada, eu vi que a doutora Carolina ela levantou a mãozinha. Doutora Carolina, nós estamos já em votação.
não há possibilidade de participação nesse momento. Em todo caso, como o doutor Paulo vai vai dar uma olhada na observação do doutor Rodrigo, eu vou abrir a palavra para a senhora. Por favor. Agradeço. Eu só queria esclarecer, aproveitar e esclarecer esse ponto do doutor Rodrigo. São 2 recursos, então, em todos esses autos de infração, Tá resolvido. então, tem peças distintas. Por isso que tem uma peça Obrigado. específica para o solidário, uma peça específica para, enfim, doador e donatável. Então, por isso que no mesmo auto de infração existem 2 recursos. Entendi. Obrigado, viu? Muito obrigado, doutora Carolina. Então, havendo a manifestação das duas partes, doutor Rodrigo, o relator tem que falar mesmo. Tudo bem? Eu sabia que tinha duas. Só para deixar claro, eu sabia que tinha 2 recursos, mas como o doutor Rodrigo falou, eu falei, deixa eu ver o recurso solidário, se por um acaso ele não questionou a solidariedade. Eu falei, será que eu comi essa bola toda? A competência, inclusive, da pessoa do solidário de recorrer. Não, tem toda a razão. Obrigado, viu, doutora Carolina? A gente que agradece pela observação, doutor Rodrigo, e doutora Carolina também, obrigado pelo esclarecimento. Muito bem. Doutor Rodrigo, mais algum questionamento? Não, presidente, vou acompanhar. Perfeito, muito obrigado. Eu também acompanho o voto do doutor Paulo. Nós vamos votar primeiramente o final 402, ok? Então, encerramos os debates. Quórum no 402. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora nós vamos no final 405. Encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. E o próximo é o final 407. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Carolina. Foi negado o provimento tanto ao recurso do autuada quanto do solidário. Muito obrigado pela participação. E com isso, encerramos. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até este momento. Obrigado, doutor Schoit, pela participação na sessão de hoje. Doutor Rodrigo Lázaro, sempre um prazer revê-lo. Muito obrigado também pela participação
a todos um bom dia. Até a próxima. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, obrigado a todos. Um abraço, dia. até logo. Doutor Jailson, podemos encerrar a live, viu?